com a paz de nosso Senhor Jesus. Vamos estar iniciando mais uma lição da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. É a lição de número 7, do dia 17 de maio de 2020, que tem como tema: Cristo é nossa reconciliação com Deus. O texto áureo dessa lição diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Bem, a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, o versículo 14 ao 19. Diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei do mandamento, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E assim, o que já são dois estrangeiros, assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Aleluia! Vamos louvar o hino, que é sugestão aqui da Escola Bíblica Dominical, o 432. O tema do hino é consagrado ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrado a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção minha voz se faz ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro e carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro e carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador,
hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, do teu sangue puro e carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro e carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Aleluia. Amados, como já nós falamos, o tema é Cristo e a nossa reconciliação com Deus. A introdução dessa lição diz bem assim, olha só que interessante. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca do gentio, em que o apóstolo Paulo descreveu, lá em Efésios 2, versículo 11 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Nesta presente lição estudaremos os desdobramentos desta mudança. Como ele disse aqui, mas agora, a situação é o momento que nós estamos vivendo no nosso relacionamento com Cristo Jesus. Por isso que diz aqui, porque antes nós estávamos longe de Cristo, mas pelo sangue de Cristo, hoje nós estamos pertinho, vivendo um relacionamento de amor com o nosso Deus. Amém? Vamos lá. Nesse primeiro tópico, que diz assim, Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre os gentios. Melhor dizendo, entre os judeus e os gentios. Nesse ponto veremos que Cristo fez, o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Parte 1. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Vamos lá. Os povos gentios, eles tinham interesse no Deus de Israel.
Tanto é que havia muitos prosélitos. Quem que eram os prosélitos? Era o gentio, ou seja, grego, convertido ao judaísmo. Mas eles não podiam entrar no templo. Isso trazia muito problema, muito transtorno entre os judeus e os gentios. Porque eles queriam esse acesso. Então eles fizeram um muro. E esse muro tinha placas de aviso que era proibido entrar gentil. Quer dizer que era um extremismo, como que diz aqui na lição. O extremismo judaico. Quando Paulo estava evangelizando, em um dos lugares que ele chegou, aonde que havia gentil convertido, ele permitiu o acesso deles até o templo. E ele foi preso por causa deste ato. Olha só como que a coisa é complicada. Nessa parte 2 aqui desse primeiro tópico, diz assim: a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. E assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Antes havia separação. Antes havia um muro que separava entre você e o de você servir a Deus. Quando Jesus Cristo ele morreu lá na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que o véu do templo foi rompido de cima a baixo. Abrindo-se esse véu, nós passamos a ter acesso à presença de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala que esta parede ela foi derrubada sim. Porque não existe mais parede que separa você e de você estar na presença ou de servir a Deus. Essa barreira era tanto que literal, quer dizer que ela genuína, verdadeira. Com espiritual. Espiritual porque você não tinha acesso à presença de Deus e agora você tem esse acesso. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória ela foi o quê? Rompida. Assim, nós não somos mais o quê? Forasteiros. Nós agora passamos a ser o quê? Da família de Deus. Viu só que coisa maravilhosa? Somos agora da família de Deus e temos acesso à presença do Pai. Na hora e no momento em que você quiser. Você em casa, você no trabalho, você andando pelo caminho, você tem acesso de chegar na presença do Pai. Aqui ainda diz, pelo sangue de Cristo somos o que? Temos o que? Livre entrada no santuário de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos lá. O 3 diz assim, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil.
que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. Isso quer dizer que é do israelita, dos judeus. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial, ela é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida. Dias de festas, lua nova e sábado. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Eles sempre se comportavam como exclusivista. É só eles e Deus, e o mundo, nada. Mas essa situação, ela mudou. Vamos ver a parte 4, que vai nos trazer bastante coisa a respeito. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Estão vendo? Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar, mas cumprir as leis. E Jesus Cristo, ele cumpriu as leis. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu as necessidades dessa ordenança ritualista, e assim a inimizade foi desfeita. Vamos lá. O que acontecia? Nós tínhamos uma inimizade, tanto com os judeus, e o nosso relacionamento com Deus estava rompido. Mas o que foi que Cristo ele fez? Ele se ofereceu lá na cruz do Calvário para morrer por toda a humanidade, tanto para judeus como para gentios. E nesse ponto, nós passamos o quê? A nos reconciliar com o nosso Deus. Através de Jesus Cristo. Porque Cristo, ele criou a paz que não havia. Jesus Cristo, depois da sua morte, ele disse bem assim: a minha paz vos dou. Então, nós temos agora paz com Cristo. Esses rituais, tudo que existia lá no templo, tudo se consumou lá na cruz do Calvário. Porque lá na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com o Pai. E nós temos paz com Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos para o tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Vamos lá. A partir da expiação na cruz, a paz ela foi proclamada e de ambos os povos, judeus
e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Falando em outras palavras, ele fez um novo povo. Que povo é esse que ele fez? Um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Quem foi esse Cordeiro? Jesus Cristo. E desta forma, isso foi para toda a humanidade, tanto para os judeus como para os gentios, que somos nós. Vamos entender o conceito bíblico da paz. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, ao fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então, aqui está dizendo que a paz quer dizer o quê? Fim de um conflito. Aquele estado de tranquilidade, de conforto que você tem. E também de uma vida espiritual tranquila. Aonde que você tem esse relacionamento com Deus, que só quem sente ou quem sentiu sabe a importância e o significado deste relacionamento. E aqui mais embaixo ainda diz assim: na sua morte na cruz, ele desfez toda a inimizade com Deus e com os homens. Hoje você tem paz com Deus. Você tem uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. E aqui ainda diz, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Tem conflito com alguém? Não é o plano de Deus. Aliás, tem gente que tem conflito com o vizinho da direita ou da esquerda, os que moram de frente. Aí está faltando paz na sua vida. A parte 2 do segundo tópico diz assim: Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas ele literalmente é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Só que coisa maravilhosa. Aí não tem nem o que se comentar, porque ele está dizendo assim, olha, Cristo é a nossa paz. Não sei se vocês já experimentaram, quando às vezes nós estamos com problema, com coisa que está nos deixando angustiado, e você dobra o seu joelho, você fala com Deus.
Você sente a presença de nosso Senhor e você vai ver como que Ele te conforta. Ele te dá a paz que você precisa. Ele diz para você: "Oh, meu servo, oh, minha serva, fique em paz. Eu estou aqui. Eu estou te ouvindo." Desse modo, essa paz repousa na igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Entre o crente e Deus, entre judeus e gentios. Agora nós somos o que? O único povo. E somos em Cristo Jesus. Amém? A parte 3 desse tópico. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo. Ou seja, o único modo possível era em Cristo. E por meio de Cristo. A partir desse ato, surge uma nova o quê? Humanidade. Que é a igreja. Onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, a desigualdade foram eliminadas. A acepção de pessoas foi desfeita. A etnia e a classe social desapareceram. Amados, veja só, na igreja de Cristo, não tem nada disso, aquele lá é rico, não, aquele lá é paupérrimo, não, aquele de lá é negro, não, aquele é branco. Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Cristo, ele escolheu para si um povo. Não importa a raça, a cor, a língua que ele fala. Mas é um povo, porque esse povo é a igreja de Jesus Cristo, é uma nova humanidade que Cristo ele formou. A partir do momento que ele consumou a sua obra lá na cruz do Calvário, ele fez para si um povo. Juntou os judeus e os gentios e formou um povo, que povo é esse? É um povo que o serve, que o adora, que procura estar na presença dele e que glorifica o teu santo nome e que crê na obra que ele consumou lá na cruz do Calvário. É este o povo. Amém? Você pode dar glória a Deus aí? Continuando, a última parte do tópico 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Vamos lá. A introdução desse terceiro tópico diz assim, o ministério da reconciliação, ele diz, fez inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Vamos imaginar um pouquinho, quero que vocês imaginem o que eu vou estar dizendo. O homem no princípio, quando Deus ele formou Adão e Eva, o homem ele tinha uma comunhão direta com Deus. Ele falava com Deus todo dia. Ele tinha uma comunhão perfeita com o nosso Deus. Só que essa comunhão ela foi rompida
por causa do pecado cometida por Adão e por Eva. Esta comunhão, esse relacionamento, ele foi rompido. Não quer dizer que Deus ele não falava com o homem, mas aquela comunhão perfeita lá no jardim se desfez. Somente depois, quando Jesus Cristo ele morreu lá na cruz do Calvário, nós passamos a ter comunhão através da cruz de Jesus Cristo, da obra que ele consumou lá na cruz do Calvário. Nós passamos agora a ter essa comunhão com ele, através da obra. Por isso que o véu do templo ele foi rompido. Você tem agora livre acesso para chegar na presença de Deus. Amém? Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Olha só, Jesus Cristo, ele morreu. Ele se humilhou. Não foi de uma forma qualquer. Foi da pior forma imaginável que tinha na época. O réu, ele era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. E em seguida, ele era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo ele suportou a afronta, levou nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Veja só. Jesus, ele nos reconciliou. Mas para essa reconciliação, ele precisou morrer por nós. Poderia ter sido uma morte qualquer, mas a morte que foi escolhida para Jesus fazer o sacrifício foi a pior possível. Quem morria na cruz do Calvário era chamado de maldito. Aquele homem foi um maldito. Por isso que Cristo ele se fez maldição por nós. E além disso, ele tomava chibatadas, açoites, aonde que nesse chicote, um que era feito com couro geralmente é pesado, nas pontas eram ossos ou então chumbo. Eu não sei quantos chicotes tinha, ou melhor, quantos couros que tinha nesse chicote, mas ele levou no seu corpo esse sofrimento, esta aflição. Ele se fez maldito porque ele nos amou. Ele te amou, ele me amou. Ele morreu lá na cruz do Calvário porque foi necessário para nos resgatar. Continuando. Olha só que coisa tremenda. Por essa razão,
Por essas razões, a cruz era o quê? Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os judeus e os gentios não entenderam e não entendiam por que Jesus morreu na cruz do Calvário. Apesar disso, Cristo ele suportou o que? As afrontas, ele levou a nossa culpa e entregou seu corpo para a crucificação, para ser crucificado. E se fez maldição em nosso lugar. É uma obra que não tem preço. Ele não levou simplesmente a culpa de uma meia dúzia de pessoas. Ele levou a culpa de toda a humanidade. O peso que ele carregou foi imenso. A obra que ele fez não tem tamanho. Mas a misericórdia dele e a bondade dele abrangeu toda a humanidade. Amém? Então, aqui no tópico 3, a parte 2, diz: reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Aqui está dizendo, foi o sacrifício vicário. O que é esse sacrifício vicário? É o sacrifício substituto. Quem tinha que morrer era nós. Quem tinha que morrer era a humanidade toda, devido ao pecado. Mas Cristo, o que ele fez? Ele nos substituiu. Ele disse assim ao Pai: não, eu vou morrer por eles, por amor deles. Por isso que a palavra de Deus nos diz bem assim: porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor a nós. E aqui depois está dizendo, nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua morte um novo homem foi criado, fazendo a paz. Quem é esse novo homem? Nós, que agora temos um relacionamento com Deus. Temos o quê? Uma comunhão com Deus. Temos uma nova vida com Deus. E aqui está dizendo, olha, que pela sua carne o novo homem foi criado, fazendo a paz. Nós, o novo homem. E que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. É por isso que a mensagem da cruz, ela tem que ser proclamada, tem que ser anunciada, tem que levar a toda a humanidade. A palavra de Deus nos diz assim: ide e pregai o evangelho para todas as criaturas. Toda a humanidade tem que conhecer o amor de Jesus. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. O que é a mensagem da cruz? É a obra que Jesus Cristo consumou lá na cruz do Calvário, como que nós já falamos há pouco. Só que foi uma obra que não tem algo igual ou semelhante. É único.
Porque a obra que ele consumou lá na cruz do Calvário foi um sacrifício vicário, um sacrifício substituto. Amém? Vamos continuar. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo, ele reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos. Quem? Os judeus e os gentios. Com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical. Que inimizade era esta? Entre homem com Deus. Deus, ele não falava com o homem, ele não havia essa comunhão com o homem, é apenas aqueles que Deus escolhia, que ele tratava, levantava um profeta, um sacerdote, era dessa forma. E também agora, o destaque entre a inimizade horizontal. Qual era? Entre os gentios e os judeus. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados lá no madeiro. Essa inimizade não existe mais. Porque há o que? Reconciliação, há entendimento, há compreensão, há o amor que Deus ele nos deixou em nossos corações, para que nós pudéssemos, como que diz a palavra, que nós devemos amar uns aos outros, como Cristo ele amou a sua igreja. A ira de Deus que foi causa dos pecados, estava sobre nós, foi cravada lá na cruz. E assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo. Que povo é esse? Aquele povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. No único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Amém? É uma coisa realmente tremenda. A conclusão dessa lição diz bem assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, ele derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja que é o corpo de Cristo. Amém? Espero que vocês tenham gostado. É bênção pura. Nós aprendemos muito sobre essa lição. Para o próximo domingo, é a lição de número 8, do dia 24 de maio de 2020, que é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? Espero que vocês tenham gostado, espero que você se inscreva nesse canal, que você visualize e acompanhe, porque é bênção pura e sem mistura. Amém? Deus abençoe.